Olá pessoal, hoje o videochat do 0 a 100 é muito especial, porque a gente tem uma presença ilustre. Grande jornalista Chico Pinheiro, que é uma honra recebê-lo. Tudo bem, Chico? Ó, tudo ótimo, bom estar em Minas, né? Bom estar nessa terra boa e com vocês. Os colegas que resistem e fazem jornalismo em Minas Gerais. Coisa boa. Fiquei feliz de saber que você entende de carro, também gosta de carro, então porque o assunto aqui é carro. Carro né? de rolimã, patinete, coisa do meu tempo aqui da floresta, da Pracinha Negrão de Lima. Entendo desses carros. Agora, carro mesmo de dirigir, assim, no chovendo dentro e andando, para mim já está muito bom. Já está bom, Mas né? eu acompanho, claro. Como vocês já viram aí na imagem, Cristiano Gomes aqui com a gente. Tudo bem, Cris? Tudo bom, Renato? Satisfeito com o nosso convidado hoje? Com certeza. Inclusive, muitas manifestações aqui no 0 a 100 a respeito da presença do Chico aqui com a gente. Mas já sabiam? Já sabiam. Tá A gente, na verdade, a gente tinha jogado o tema, né, para as pessoas, estava aguardando a sua confirmação, e algumas manifestações aqui, falou, pô, tomara que ele venha mesmo. Estamos esperando a sua presença aqui conosco. Obrigado pela... Eu agradeço a vocês aqui. E as pessoas que se manifestaram. São um apreço. Até que a gente já devia procurar uma manifestação aí, né, Cris? Porque o objetivo é esse. Mas eu vou fazer uma pergunta genérica aqui, já que o assunto é carro, o pessoal está assistindo a gente. Você tem alguma preferência por estilo de carro, um carro mais esportivo? Eu sei que você tem. Não tem. Não tem essa coisa com carro esportivo. Carro para mim é um instrumento mesmo de transporte, é um meio de transporte mesmo. Né? Tem gente que curte muito, porque esse carro aqui tem um motor com essa potência, aquela é esportiva. Não, eu não faço questão. Hoje eu moro em São Paulo, né? E a gente precisa ter um certo conforto no carro, a gente perde muito tempo, ou ganha, dependendo da sua cabeça. Até a minha pergunta seguinte é... Você perde muito tempo no trânsito, então você tem que ter um carro que tenha conforto, evidentemente um carro que tenha ar-condicionado, né? Porque é duro você pegar um trânsito assim. E eu faço uma questão de ser um carro que tem um bom som, né? Você ouvir uma música só para te acalmar nesse trânsito, né? Você falou em trânsito. Como solucionar o problema do trânsito caótico? São Paulo é pior, Belo Horizonte está indo para o mesmo caminho. Está indo para o mesmo caminho. Me surpreendeu muito agora ver a situação que está Belo Horizonte. Eu encontrei problemas de congestionamento aqui que eu namorava, eu saí daqui há 18 anos. Absolutamente não existia. Né? Inclusive lugar de dificuldade de você estacionar carro em Belo Horizonte. As ruas estão superlotadas. Meu pai mora no bairro da Serra, na rua Pirapetinga, onde eu fico hospedado, fico com o papai. Né? Essa rua era uma rua de mão dupla, vazia, de calçamento, ali perto da igrejinha de Santana, na Serra. Quem é daqui de BH deve saber. Hoje a rua é mão única, né? E você não encontra vaga para parar, nem um lado nem do outro da rua. Está superlotado e passa carro. Para quando foi morar lá, construiu a casa, a melhor coisa assim, é o silêncio, o sossego. Hoje é um carro atrás do outro. É o oposto, infelizmente. Né? E tinha que investir em transporte público que funcione, em educação para as pessoas usarem o transporte público, estimular o mas a primeira coisa para você educar a pessoa para usar o transporte público é oferecer o transporte público de qualidade. Né? Exatamente. Eu, em São Paulo, eventualmente eu uso o metrô. Se eu não tem metrô perto da minha casa, nem perto da TV Globo onde eu trabalho, a gente não tem metrô. Mas às vezes eu estou no centro da cidade, estaciono, ponho o carro no estacionamento, então eu me desloco no centro, sempre que possível de metrô. Claro, nos horários de pico você tem o metrô superlotado. Mas isso tem no Japão tem até aqueles caras com luvinha branca, né? Para empurrar o bumbum para caber todo mundo lá dentro. É natural que o metrô fique superlotado, o de Paris fica superlotado, o de Nova York, nos horários de pico. Mas é o meio de transporte mais eficaz que a gente tem, né? Belo Horizonte tem a promessa do metrô, né? Eu tenho usado muito também em São Paulo o táxi. Porque é o seguinte, vamos supor, eu trabalho na região do Brooklyn, do Morumbi. Eu de carro levo um tempo enorme para chegar no centro de São Paulo, na região da Paulista, Quando você chega lá, você tem que botar o carro no estacionamento. Primeira hora custa R$15. Então você faz as contas, sai quase elas por elas. Com a vantagem, o táxi anda com o passageiro, ele pode circular na faixa seletiva dos ônibus. Então você é delicioso. Todo mundo fica parado lá e você foi embora. Você vai embora, né? Muito mais rápido.
muito mais rápido. O ônibus em São Paulo tem andado também mais rápido do que os carros que andam nessas faixas, né? O problema é que o serviço ainda é ruim. Não é um esforço para melhorar, mas é difícil, né? Você falou das manifestações. E outra coisa de carro que eu falei que eu faço questão, em função desse trânsito, né, é o carro automático, que a gente não usava no Brasil. Foi o que a gente até conversou. Não dá para você ficar, porque às vezes nem segunda dá para passar, né? É primeira e ponto morto. Você não vai ficar. E a embreagem o tempo todo. Não há embreagem nem perna, que você tá, no fim do dia você está. O cara que dirige o tempo todo ali, com o carro de câmbio mecânico, está sujeito a ele, sabe, tem uma hipertrofia numa perna, fica com uma perna grossa, outra fina, porque uma hora vai fazer ginástica o dia inteiro, ó, na primeira, não dá. Agora você está falando de trânsito de São Paulo, tem uma grande diferença de São Paulo para Belo Horizonte, que é o motorista de São Paulo parece muito mais tranquilo. Quando você chega aqui em Belo Horizonte, o motorista buzina demais. Isso é uma coisa que eu observo, mas eu acho que é porque o cara está escaldado, sabe? Em São Paulo, ainda hoje eu vejo, você dá certo que você vai entrar para a esquerda ou para a direita, as pessoas reduzem para você entrar. Aqui, e também no Rio de Janeiro, sim, se o cara percebeu que sua intenção é, ele vai e cola do teu lado, não deixar passar. Exatamente. Entendeu? Outra coisa que eu vejo em São Paulo, mas talvez também pela questão da multa, né? Ninguém bloqueia cruzamento. Você só atravessa uma rua, uma via, se tem lugar para você do outro lado. Você não atravessa com o risco de ficar esperando no meio, não, porque se fechar o sinal, ou o farol, como dizem, os paulistas, e você estiver no meio, o cara vai te multar mesmo. Sim. Fora o tanto que você vai ouvir dos outros passageiros, motoristas, né, que vão falar, sem educação, sai daí, né? Sem educação é a coisa mais educada. Mais educada. Mas mais gentil. A gente repara isso, sabe? Não tem muita buzina, aqueles posicionamentos gigantescos, as pessoas estão paradas, assim, conformadas até. Muita gente aproveita para fazer um monte de coisa dentro do carro, né? Para ler, para ouvir música. Algumas pessoas levam um aparelhozinho de TV digital, põe lá e fica assistindo, né? Assiste um pedaço do noticiário, aí ele anda, né? Eu, às vezes, estou na Marginal Pinheiros e o trânsito devagarzinho, quase parando. Às vezes eu escuto coisa rara, uma buzina atrás de mim. Aí eu abro o olho, vejo que andou e eu cochilei. Tem alguma participação, Cris? Mas eu falei um pouco mais cedo das manifestações aqui a respeito da presença do Chico. Lá de Piauí, o Piauí Júnior, através do 0 a 100, falando que seria ótima a participação de alguém com tamanha credibilidade ao vivo aqui no bate-papo. E ele ele colocou no seu blog, ele está ao vivo. Mais cedo. Ele é do estado do Piauí? Estado do Piauí. E agora ele está aqui participando, está aqui nos assistindo, e ele está dizendo que você é um dos ícones do jornalismo brasileiro, te mandando um forte abraço. Isso, nem ícone, nada, nem balaúste, nem baluarte, eu sou um balaúste. Só precisa segurar para não cair na escada. Até o Piauí Júnior já sempre participa aqui com a gente. Inclusive quando ele comprou o primeiro carro 0 km dele, que ele avisou. Ouvir os conselhos desses consultores aqui. Ele sempre participa para a gente tentar ajudar da melhor maneira possível, e a gente até dediquei o programa a ele. Porque ele estava dedicado a você, Piauí. Olha, hoje ele demonstrou esse cuidado, essa atenção dele, porque eu tive um problema no meu carro hoje e ele me ajudou a achar a oficina certa, fomos um que não resolvia. Mandou na outra, eu estou até esperando, estou com o celular aqui ligado, para ver o resultado da... Né? O carro está dando uma tremida assim, acho que ele está nervoso. Tem mais alguma participação, Cris? Tem um internauta que esqueceu de colocar o nome aqui, mas dizendo que se você, Chico, não tem preferência por nenhum carro... Não é que eu não tenha preferência, eu falei de alguns requisitos que eu acho que o carro deve ter. Né? Algum específico. Porque ele está falando que talvez você ficasse contente com o feinho, na opinião dele, mas confortável no Logan. Deixa eu até explicar, porque a gente de vez em quando fala dos franceses, dos carros franceses aqui. E o francês não é um negócio de carro bonito, nunca foi. É mais ou menos essa a opinião de todo mundo. Então quando a gente faz uma enquete, os franceses estão sempre em último. Na verdade, são totalmente esculhambados aqui, né? Só a Citroën que tem uns designs um pouco mais diferentes. Mas isso de um tempo pra cá. Porque antigamente, fora aquele Citroën tradicional, aquele, dos primeiros, os carros franceses são muito feios, né? Pois é, e é o que a gente percebe aqui, que as pessoas realmente não gostam. Quem é estiloso é o italiano, o alemão, né? Sempre eles, né? Mas a pergunta é justamente se você ficaria contente com o Renault.
Eu acho que não, eu vou até pular aqui a É, resposta, porque não tem câmbio automático. Aí já seria um problema que você gosta do câmbio, né? E o francês gosta também de câmbio mecânico, embora tenha mudado muito. Né? O mundo tem mudado muito do câmbio automático, que era uma tradição fundamentalmente americana, né? E alemã. Mas eu acho que não. Acho que eu não ficaria satisfeito, não. Nada contra a Renault. Eu vou explicar. Eu tenho 2 carros. Eu tenho um carro grande, eu preciso ter carro grande. Eu sou dos antigos, durante a era da televisão, eu tenho 5 filhos. É o seguinte, eu tenho 2 filhas no primeiro casamento, que eu fiquei casado durante 16 anos, e tenho 2 filhas. Uma já está casada, grande, a outra tem 17 anos. E tenho mais 3 filhos, 2 de 8 anos, gêmeos, e um pequenininho de 4. Eu estou separado há 1 ano e 2 meses também, né? Agora, quando eu viajo, eu preciso de lugar para botar essa meninada toda, e tralha, né? Então, uma coisa que eu estava falando com o Renato hoje, é inacreditável que ainda existem muitas pessoas que têm muitos filhos, ou que quando viajam, quando saem, levam os filhos, que podem não ser muitos, mas que têm amiguinhos, né? E às vezes levam babá. E você não tem hoje, no Brasil, um carro. Por exemplo, eu tenho esse carro aqui, desenvolvi uma Grand Caravan, né? Que caiba todo mundo com uma Caravan, porque cabe, você pode botar 7 pessoas. No banco de trás, se for criança, você pode botar até mais 1 ou 2, só tem que fazer um ajuste de cinto de segurança. Sim. E você tem um porta-mala, porta-malas razoável. Suficiente para todo mundo. E quando você pega o que é o similar que nós temos no Brasil? O que é? Foi o que eu citei. Você tem a Zafira e o Gran Livina. Só que a Zafira, por exemplo, se você usar os bancos de trás, você não tem mais espaço nenhum. Acabou. Verdade. Tem que botar coisa no teto. O carro bom para isso, que eu tive um e resolveu, em termos operacionais, claro que em termos de acabamento, de conforto, é muito inferior à Caravan. Mas para funcionar a beleza, ela dobrou. Que todo mundo fala que não é um carro que não é bonito, isso aqui. Eu já me acostumei, eu acho o Doblô um carro bonito, eu tive um Doblô. Eu botava 7 pessoas, botava as cadeirinhas atrás, aquelas que dobram, conseguia botar a bagagem e me surpreendia com o desempenho do carro, sabe? Não é possível que esse carro vai andar com esse peso todo, né? Olha, andava, outra coisa que eu não acreditava que fosse um carro que tivesse estabilidade. E eu fui daqui para Barbacena, fiquei impressionado, Barbacena depois de Tiradentes, em curvas, como é que era o desempenho dele, um consumo maravilhoso. Mas é um carro, não é um carro bonito, estiloso, nada disso, né? Mas para essa função ele atende. Mas não, assim, é difícil se acomodar a bagagem. Por que as montadoras brasileiras não desenvolvem um carro como a Caravan ou como a Carnival da Kia, que também é muito parecida com a Caravan, né? Você pode botar mais gente.